Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa Saudações. Eu me chamo Érica Oliveira e hoje estou substituindo o Ted Anderson e recebendo uma convidada especial, Lia Scali, que está aqui para nos falar sobre comunicação, como ter uma boa comunicação, uma boa oratória. A Lia, ela é mentora de oratória. Olá, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui e vamos dar umas dicas de como melhorar a comunicação em todas as profissões e também na vida pessoal. Gente, a Lia, ela também vai falar hoje aqui sobre o novo produto dela, que é a Mentoria Rubi. E ela tá cheia de dicas legais para nós, para melhorarmos, né, o nosso vocabulário. Vamos aprender bastante com ela hoje, tá bom? Lia, onde surgiu a ideia de criar uma empresa de oratória? Na verdade, surgiu da minha própria necessidade de ser compreendida. Eu percebi que, às vezes, porque a oratória, a boa comunicação, ela é também uma escuta ativa, é você saber escutar. E eu percebi essa dificuldade minha mesmo de compreender e ser compreendida. No atendimento comercial, por exemplo, como não havia um bom discurso nem dos vendedores, dos atendentes, como não havia uma boa escuta minha, eu, às vezes, percebia que não evoluía uma comunicação e, às vezes, eu não fechava a compra ou, de repente, não fechava a negociação por conta dessa falha na comunicação. E foi percebendo a minha própria dificuldade em entender o outro e me comunicar de uma forma que fosse uma espécie de camaleão. Eu tinha que mesclar para cada público que eu estava falando. Daí surgiu essa ideia de criar uma escola que ensina as pessoas os pilares de uma boa comunicação. Muito importante, né, gente? Muitas vezes nós não conseguimos ter uma boa comunicação nem no nosso cotidiano, muito menos nas nossas relações de trabalho. E a comunicação é fundamental para irmos bem, né, nos nossos relacionamentos. Elia, qual é a sua experiência como palestrante? Eu comecei com aulas de preparação pré-vestibular. Eu estava no início da faculdade e eu encontrei uma maneira de aumentar a minha renda na época, dando aulas pré-vestibular, porque eu já tinha passado tanto em vestibulares como em alguns concursos e eu senti uma facilidade de ensinar. E um dos principais problemas que eu via nas pessoas que não passavam era algo que hoje se remete à comunicação e à oratória, que era o medo. O mesmo medo, o mesmo nervosismo que você tem, que você não consegue, você sabe todo o conteúdo, mas na hora da prova você não consegue, você não lembra, dá um branco. Acontece a mesma coisa com o medo de falar em público. Você sabe o conteúdo, você conhece, mas quando você se vê diante das pessoas, diante das câmeras, você trava. E daí eu comecei a dar aulas pré-vestibulares para ensinar as pessoas a passarem nos concursos. Depois de formada, eu comecei a ensinar novos advogados a ter uma melhor comunicação, porque no direito é muito importante, não só para você saber verbalizar o seu argumento diante de um juiz, mas também quando você vai escrever os documentos, as petições, quem é do direito vai entender o termo, é necessário que você saiba como comunicar. E é necessário que você entenda a doutrina, que você perceba quem é o seu adversário ou o seu interlocutor, para você aprender tanto como lidar com ele, qual é a doutrina dele, qual é a comunicação dele. Então, por exemplo, no direito, que foi uma das minhas experiências, ensinando novos advogados a fazer essa comunicação que leva aí ao sucesso dentro dos tribunais. Muito interessante. Muitas vezes nós somos mal interpretados. Nem gostaríamos de dizer, né, transmitimos uma mensagem errada que não gostaríamos por não saber usar de forma adequada as palavras. Então, Lia, qual é a relevância, a importância, né, de uma boa comunicação para um profissional? É transmitir a mensagem que ele quer com clareza. Não adianta você saber a parte técnica da sua profissão. É óbvio que é importante para o desempenho da profissão, mas você precisa entender a parte técnica e você precisa saber como comunicar essa parte técnica, como passar a tua mensagem com clareza.
com início, meio e fim. Toda mensagem ela tem que ter uma contextualização, tem que ter o meio, né, que você explica o que é a mensagem, e o final, você precisa concluir. E aí, para isso, a gente tem alguns pilares básicos, por exemplo, que a gente usa como entender bem o texto que você vai falar, compreender o público para quem você vai falar, conheça o seu público, procure saber quem é o teu interlocutor. E, é claro, aprender a controlar as emoções para você conseguir transmitir a sua mensagem com autoridade, sem que a pessoa ache que você não tem certeza do que você está falando ou passe uma imagem que você não é credível, que é o que acontece muito durante a comunicação. Você sabe, porém você não consegue passar aquela certeza para as pessoas e aí você não passa uma imagem credível. Muitas vezes sabe o conteúdo, mas não sabe transmitir. Não sabe transmitir a mensagem. Transmitir a mensagem. E esse produto, ele pode ser vendido para empresas também? Sim, hoje eu trabalho uma mentoria individual, que foi a que eu lancei agora recente, que é a mentoria Rubi. Depois eu explico aqui para vocês o porquê desse nome, mas eu já trabalhei vários produtos para a empresa. Como que esses trabalhos para a empresa? A gente treina os funcionários, a gente treina tanto a comunicação para vender, que é aquela comunicação que você faz o famoso rapport com o cliente, se conecta com o cliente, como uma comunicação dentro da equipe. Porque é necessário que todos falem a mesma língua, né? E aí eu tenho esse produto que eu consigo treinar funcionários para desenvolver uma boa relação em equipe e a comunicação que vende, a famosa comunicação que vende. Muito bom. Lia, qual é a melhor forma para adquirir vocabulário? É lendo. Hoje em dia as pessoas têm tudo na internet, existe muito audiobook, Spotify que vem com os livros todos em áudio. Ajuda, mas a maneira que você vai memorizar as palavras é lendo. A melhor maneira, a melhor forma de você aprender a aumentar o seu vocabulário é lendo. Até porque você não pode ouvir uma palavra e não saber colocar ela no texto, colocar ela na tua narrativa. Porque o ouvir, você vai prestar atenção, mas na história que o narrador está contando. Você não vai prestar muita atenção nas palavras. E lógico, quando você lê, além de você aprender a palavra, você aprende a escrever aquela palavra. O que é muito importante também, porque a comunicação boa, assertiva, ela não é só o que você está falando. É os e-mails que você escreve, é o documento que você rediz. Tudo ali tem que estar redondo. Vocês viram, né, gente? Ler também é um alimento. A gente tem que alimentar a nossa alma com leitura para podermos, assim, melhorar, expandir o nosso vocabulário, né? O nosso raciocínio. Exatamente. Então, fica aí a dica. Lia, e quanto à comunicação não verbal? Pronto, isso é um ponto bem importante. Dentro da comunicação, a gente tem alguns pontos. Por exemplo, a oratória. As pessoas confundem muito. O que é a oratória? A oratória, ela é todo o conjunto. Por exemplo, todo esse lugar onde a gente está, o cenário, as nossas roupas, o nosso cabelo, a nossa maquiagem, tudo isso é a oratória desse momento. Como você se veste, como você se posiciona, o seu cabelo, a tua maquiagem. E a tua fala, e as técnicas que você usa para persuadir o teu cliente ou o interlocutor. E aí, juntando tudo isso, a gente tem a oratória e a comunicação, que a comunicação é a fala. Eu esqueci a pergunta. Bom, sobre a comunicação não verbal. Pronto, a comunicação não verbal, ela é o que você mostra antes de falar. Quando você encontra alguém, quando você aparece numa rede social, em uma câmera, a primeira impressão é a que fica. Isso é um ditado antigo que a gente escuta, não é? E antes de você abrir a boca para falar, nos primeiros 7 segundos de imagem, você já está comunicando algo. Então, o que é essa comunicação não verbal? É como você se veste, que tem que ser de acordo com... Hoje em dia, a gente tem muitos recursos. Por exemplo, você encontra a sua cartela de cores, que é um método que eu gostei muito, inclusive eu uso e ensino dentro do meu curso. Você tem a sua identidade corporal e tudo de acordo com a mensagem que você quer passar, que vai de acordo com o nicho da sua narrativa. Então, essa é a comunicação não verbal. Em resumo, a comunicação não verbal é aquela que você mostra.
É a sua primeira impressão, é a primeira impressão que você passa. Sim. Muito interessante, né, gente? Nós temos 5 sentidos que é pelo qual nós percebemos, recebemos informação do mundo. E um deles, o mais importante, é o visual, né? Que causa um alto impacto. Então, quando as pessoas te veem, como a Lia falou aqui, instantaneamente você transmite uma mensagem. Será que você está transmitindo a mensagem que você gostaria? Se você não estiver, não se sentir confortável com a sua imagem, eu quero te dizer que existem muitas formas de melhorar a sua comunicação verbal também e que sim, a sua comunicação verbal, ela tem que estar concordando, né, com a sua comunicação não verbal, porque não adianta você falar uma coisa e mostrar outra através da sua comunicação não verbal, né? Através da sua vestimenta. As roupas, querendo ou não, o jeito que a gente se veste, elas transmitem uma mensagem. E não só isso, né, Lia? Até o nosso semblante, sim, as expressões faciais. As nossas expressões faciais transmitem as nossas intenções. E isso é muito importante porque a pessoa ela tem que ser congruente com a fala e a expressão facial. Por exemplo, vamos aqui para o ramo da venda. Dentro dessa área é muito comum os vendedores eles robotizarem, eles mecanizarem o processo de venda, que é o que a gente chama também de pitch de venda. Por quê? Porque ele precisa decorar as especificidades do produto e aí ele acaba decorando também a forma de vender. Então, por exemplo, eu já vi situações, pronto, eu mesma vivenciei uma situação dessa, comigo mesma, uma venda feita para mim. A pessoa estava aqui me colocando os valores, estava aqui me colocando as condições de pagamento e eu acabei passando uma notícia que não era tão boa. Eu não lembro o que era hoje, mas era algo que não era tão boa. E ela olhou para mim e falou assim, nossa, que legal. Porque, na verdade, ela não estava prestando atenção na minha narrativa, que é um passo importante da comunicação, que é a escuta ativa e atenciosa. Eu tenho que estar te ouvindo. Ela simplesmente estava vendendo o produto dela, jogando a comunicação dela robotizada na cliente. E depois de alguns segundos que ela percebeu, ela falou, ah tá, agora que eu entendi. Ou seja, ela passou para mim claramente que eu não era o objeto importante ali naquela negociação, que era a venda. E as expressões faciais, elas estão literalmente ligadas, tem que ser congruente com o que você fala. Inclusive, por exemplo, você precisa fazer a expressão de surpresa, você precisa fazer a expressão de que se agradou da conversa, de que está interessada. Você evita coisas como, aí vem a questão da postura, como ficar arriada na cadeira, bota a mão no queixo, fazer expressões que você fecha a conexão, cruzar os braços quando alguém está falando. E aí as tuas expressões é todo um conjunto, por isso que a gente fala da importância da oratória e da retórica, que é o uso dessas técnicas. E tudo isso tem que estar congruente. Você não pode falar uma expressão de alegria, bem-vindo à festa, bem-vindo a esse evento, com uma cara de tristeza. Tem que estar congruente. Muito interessante, né? Muito legal esse papo. Gente, e Lia, eu quero te perguntar, depois dessa, ela ainda conseguiu te vender? Você comprou? Não comprei. E aí eu passei a enxergar os pontos negativos da venda, que é isso que é interessante. Se ela tivesse mantido uma conexão, um rapport comigo de acordo com a minha dor, com a minha necessidade, eu tinha interesse em comprar e tinha recurso para comprar. Que aí vem uma questão muito comum. Ah, eu não fechei a venda. Você só não fecha a venda quando você não faz um bom processo de venda, a tua comunicação falha no processo de venda ou quando a pessoa realmente não tem o recurso. Mas é bom lembrar que ela não tem o recurso naquele momento. Às vezes ela está conhecendo o produto, ela está conhecendo a tua comunicação para vender, para ela comprar em um outro momento. E naquele momento eu tinha os dois. Eu tinha o recurso e tinha o interesse. O que ela não teve foi a comunicação correta comigo e não, eu não fechei a compra. Gente, agora eu sei que o papo tá bom demais, eu tô adorando, mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e já já a gente volta. Fica aí para aprender mais sobre comunicação, tá bom?
Voltamos! Então, gente, vamos lá que eu ainda tenho muitas perguntas interessantes para fazer para a Lia e vocês acompanhem comigo, tá bom? Lia, qual o primeiro passo para melhorar a comunicação? O primeiro passo para você melhorar a comunicação é o autoconhecimento. Primeiro você precisa perceber aonde estão os erros. Eu uso um exercício na minha mentoria que eu posso falar aqui para vocês, que é o exercício de se ouvir. Você pode criar, por exemplo, um grupo no WhatsApp com você mesma, onde você vai mandar os seus áudios para você escutar a sua voz. Conheça o teu tom de voz, conheça a projeção, se é mais funda, se é mais para frente. Primeiro você tem que se autoconhecer, entender quais são os seus problemas. Aí depois de você entender, Lia, por exemplo, o meu problema é que eu falo baixo, ou eu falo alto, ou o que eu escuto muito, minha voz é esganiçada, minha voz não é boa. Gente, não existe isso da voz não ser boa. A voz ela pode ser trabalhada, treinada, e é onde entram os exercícios respiratórios. Todo mundo chega no curso achando que eu vou começar ensinando técnicas de persuasão. Ai, quero aprender a convencer o outro. Não, as primeiras coisas que eu ensino é você a respirar. As pessoas não sabem respirar, elas precisam melhorar o seu padrão respiratório. Uma respiração para uma boa fala, ela tem que vir fundo. Você tem que puxar o ar até o fundo e aprender a fazer esse caminho do ar. O ar, ele é o veículo da fala. E não é só porque ele ajuda a manter as articulações. É porque ele controla as tuas emoções. Uma respiração mais curta, por exemplo, fica mais ou menos assim, é aquela respiração de esforço, que te deixa mais cansado e vai te deixar, inclusive, mais apressado para terminar a fala. Uma respiração mais longa, que é uma respiração que vai mais profunda, além dela te dar o controle do teu vocabulário, das tuas articulações, ela é uma respiração que ela passa mais confiança. Por exemplo, se eu te falo sobre um produto de forma acelerada, tu vai meio que entender metade do que eu disse. Agora, se eu te falo de forma calma, mas também não é aquela fala calma, quase parando. E depende muito da narrativa e do contexto. Eu costumo brincar que na comunicação a gente tem que assumir o modo camaleão. Você vai se moldando de acordo com o público, com a narrativa e com a mensagem que você quer passar. Lia, essa coisa de encontrar a própria fala é algo bem individual também, né? Exatamente. Bem único de cada pessoa. A leitura, ela também ajuda com isso, né? Ajuda. A encontrar a própria fala. Tipo assim, eu já ouvi falar, um certo filósofo ensinando, que enquanto a gente não encontra a nossa própria fala, imitar alguns grandes autores pode ser uma boa ideia. Como, por exemplo, o Machado de Assis, a forma que o Machado de Assis falava. Então, até você ir nesse caminho para encontrar a própria fala. Claro que tu tens dicas, né, para a gente percorrer um caminho mais fácil até encontrar a própria fala. Esse é o caminho mais fácil. Você escolhe um orador e você segue. Você precisa se comparar. Aqui é um lugar onde a comparação ela não é negativa. Não é uma comparação do quanto ele fala melhor do que você, mas é uma comparação de como ele fala. Você vai escolher um orador e no início você vai seguir os passos daquele orador. Inclusive o processo que ele fez para chegar até ali. Gente, oratória, comunicação é treinável. Tem algumas doutrinas, vamos dizer assim, vamos usar esse termo do direito, que as pessoas defendem que tem gente que nasce, a oratória é um dom. De fato, algumas pessoas nascem mais predispostas a ter uma oratória boa. Porém, se você não nasceu, você consegue sim, com treino, para desenvolver essa boa oratória. E seguir um orador, escolher alguém que tem uma oratória que você gosta, para seguir os passos, é um bom começo, mas é sempre importante você enfatizar que isso é um começo, tá? Que você precisa encontrar a sua própria fala. E a leitura, ela ajuda no sentido de quê? Gente, a leitura, ela organiza o teu raciocínio. E quando ela organiza o teu raciocínio, você consegue ali descobrir qual que é o melhor ponto da fala. Por exemplo, a gente não acaba descobrindo qual é o nosso melhor ângulo? Qual é o melhor jeito do teu cabelo? Qual é a roupa que fica melhor em você? E da mesma forma tu descobre qual é a tua maneira de falar, qual é a maneira que você usa o melhor da sua voz, que é o que eu trago na mentoria, que se chama lapidação, que eu acabo ensinando você a usar o que você já tem.
Eu não coloco coisas em você, porque isso é impossível, eu não te dou qualidades. Eu te ajudo a lapidar as qualidades que você já tem para se tornar um bom orador. Muito interessante. Eu estava me lembrando aqui que o algoritmo do Instagram não ajuda muito a gente também a encontrar a nossa própria fala, né? Porque ele quer nos moldar a falar de um jeito acelerado, em tantos segundos, para poder ter um alcance. Então, com isso, nós acabamos até fugindo um pouquinho da nossa própria fala, tentando falar mais acelerado. E se você prestar atenção, de verdade, isso não funciona. Porque eu te pergunto, você escuta realmente aquele vídeo que a pessoa fala acelerada? Você presta atenção naquilo? Aquilo se conecta com você? Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vão estar pensando, não, de fato você não escuta. Porém, você também não escuta aquela pessoa que fala devagar demais, que arrasta as palavras, porque a conversa fica monótona. Então, tem que encontrar um meio termo da tua própria fala, é assim. Sim, muito interessante. Elia, você, ao trabalhar com pessoas, qual é a emoção mais presente no temor de falar em público? Quando as pessoas têm uma palestra, tem algo em que elas tenham que falar em público, o que elas temem? Qual o maior medo delas nessa hora? Que causa nervosismo, né? Pronto. Isso é uma pergunta muito interessante que a resposta não é o que vocês esperam ouvir. Você não tem medo do público. Por quê? Porque o público ele não vai te atacar, ele não vai te agredir, ele não te oferece nenhum risco físico. O que você tem medo é do que você vai sentir. Por quê? Como assim? O medo de falar em público, que hoje em dia ele é considerado pelas estatísticas até maior do que o medo da morte ou o medo de perder um ente querido. Nossa. Esse pavor de falar em público, ele vem de você não querer encarar os seus próprios sentimentos. E isso não vem de hoje, tá? Uma boa oratória, isso é uma dica boa para as mães, para os pais, educadores, ela vem da infância. Aquela criança que ela é tolhida na infância, que ela é ensinada, que para ela ser amada, aceita e pertencer a um grupo, ela precisa ficar calada, quieta e não incomodar, essa criança, ela vai crescer com a ideia de que diante de uma autoridade, que pode ser o chefe, pode ser um cliente que tem uma vida financeira, um recurso financeiro maior do que ela, ou ela quer fechar aquele negócio, todo mundo quer exercer autoridade na vida dela. Ela vai crescer com a ideia de que, para ela ser aceita, pertencente e amada, ela precisa ser calada. Se ela é calada, ela não vai manifestar, ela não vai comunicar. Então, dentro de tudo isso, ela cria esse medo de falar em público. O público, ele é autoridade naquele momento. A tua palestra, o teu chefe, que a falar em público não é só falar para 2.000 pessoas, não. Às vezes uma reunião de trabalho te remete a essa questão de falar em público. Então, o principal sentimento é a insegurança. Você tem medo de ser frustrada, de as pessoas te acharem ignorante, te acharem burra, te acharem feia. Chega a ser ridículo, né? Porque cada um tem a sua aparência e aí busca aquela questão de que a beleza ela é variada, né? De acordo com cada corpo, né? Com cada mente, inclusive, que vem de dentro. Mas as pessoas têm medo dos outros acharem ela feia. Então, essa é o principal sentimento, na verdade. É a insegurança. O medo é do que você vai sentir, de como você vai se sentir. Não é medo do outro. Então, gente, fica a dica, confie mais em você, confie mais no seu potencial, no seu talento, na sua beleza. Deus te fez desse jeitinho, né? Com essa forma de falar, de ser, e você tem que ser autêntico, não querer copiar os outros, né, Lia? Eu quero dizer que foi uma honra estar aqui entrevistando a Lia. A Lia, ela tem uma carreira, uma história de carreira brilhante, ela já é uma comunicadora, ela já trabalha com comunicação há muito tempo, ela já foi servidora pública, já trabalhou com grande público, então ela entende bem. Eu quero agradecer a presença da Lia e eu quero lembrar vocês que o programa Saudações, ele vai ao ar no sábado, às 9 horas da manhã e no domingo com Moreira Serra, às 7 horas da manhã. E eu quero deixar a palavra final para a Lia, né, dar as últimas considerações aqui.
Bom, eu vou dar uma dica para as pessoas que querem começar a desenvolver a comunicação agora. Conheçam a sua fala, respirem, aprendam qual que é o seu padrão respiratório, executem essa fala, treinem, gravem vídeos para você mesmo escutar, perceba aonde é a sua voz, perceba como fica o seu movimento, que eu costumo dizer, por exemplo, que um queixo mais para cima representa arrogância, um queixo reto representa autoridade, um queixo para baixo insegurança. E é isso, autoconhecimento, descubram de onde vem esse medo e façam minha mentoria. Isso aí, gente, o Saudações fica por aqui. Quero agradecer ao Ted Anderson pela oportunidade de estar aqui o substituindo hoje e até mais, espero vê-los novamente em breve.